Gratidão, gratidão, gratidão. Olha que sensacional. Hoje, eu, Dr. Hugo Felipe, estou com uma grande missão aqui perante ao programa Transformando Você Oficial, aqui da TV Live Barueri. É com muita honra, dupla e tripla, que eu, nesta data, aqui final de agosto de 2023, venho representar a nossa apresentadora, a Super Neide Regina, terapeuta, que está por uma situação familiar. Ela precisou se ausentar e com muita honra eu vou substituir a Super Neide. O sogro dela, no último final de semana, passou por um AVC, está na UTI e por isso ela me ligou lá da cidade de Franca e me orientou a vir a substituí-la com muita maestria. E primeiramente eu quero também agradecer ao CEO da casa, o Super Randall, que nos proporciona estar aqui todas as semanas, às terças-feiras, ao vivo, com o programa Transformando Você Oficial. E em especial também, eu quero agradecer ao diretor-geral da TV Live Barueri, o Super Anderson, que está aqui sempre nos abalizando para os novos projetos da Casa TV Live Barueri. E com muita honra e muita maestria, eu quero agradecer toda a equipe da Digital 5, que está sempre conosco, nos impulsionando a estarmos brilhantemente aqui com o programa Transformando Você Oficial, que está sendo sempre regida pelo maestro, o jornalista Guilherme Alves. E agradecer também a toda a equipe do Transformando Você Oficial. Muitos estão aqui na plateia e muitos também estão aí nas suas casas, nos seus lares, nos seus serviços, fazendo as suas outras atividades. Então, com muita maestria, que eu venho aqui hoje dar continuidade no Transformando Você Oficial, encerrando oficialmente esse mês de agosto de 2023, né, que é o mês dos pais. Eu colaborei aqui com a Casa TV Live Barueri nesse mês de agosto com vários programas, não só no Transformando Você Oficial, mas também no Poder Musical, da Super Márcia Berti e de outros programas aqui da casa, com a temática, a importância da família, a importância do pai, né, da figura masculina dentro de uma família. E hoje nós temos um convidado de honra mais que especial. Ele é primo da Super Neide Regina. Então eu tenho, né, uma Big Master Blaster responsabilidade a mais de estar fazendo as honras à família Leandro. Né, que hoje nós estamos aqui com o primo da Super Neide, o Super Carlos Eduardo Leandro, que vai falar para nós aqui no nosso programa de hoje como que foi a trajetória dele, qual a importância da família Leandro para o Brasil e para o mundo, e qual a importância também dele perante aos irmãos, aos familiares, aos ancestrais dele e principalmente aos filhos deles, aos filhos dele, né, que são simplesmente sensacionais e tem inovação tecnológica aí junto da família Leandro. Então, com muita honra e maestria, eu passo a palavra aqui ao nosso convidado de honra de hoje. Seja bem-vindo, bom final de tarde aqui para você, Super Carlos Eduardo Leandro. Seja bem-vindo ao programa Transformando Você Oficial de hoje. Gratidão, Leandro. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Aproveitando já para desejar força, Neide, força família, porque é um momento muito complicado esse de uma enfermidade, né? Sim. Sabe, que é uma coisa sempre que causa bastante aflição e tudo, então força a ela. E agradecer o convite. Estamos aqui para conversar um pouco, passar um pouco da nossa experiência e da nossa vivência em termos de família. Sensacional. Olha, gente, é uma honra estar aqui porque, dentre todas as especificidades do Super Carlos Leandro, do Carlos Eduardo Leandro, desculpe, e ele também está escritor. Ele trouxe o livro, ele vai falar sobre o livro dele aqui, o livro Nômade, que foi lançado no começo do ano passado, no ano de 2022. Tá? Isso tem tudo a ver
com a trajetória dele de vida, não só da trajetória dele de vida pessoal, mas principalmente pela trajetória de vida da família Leandro, que tem toda uma conotação na linha da comunicação para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o mundo agora, que ele fez o lançamento do livro Nômade. Olha que sensacional. Ele é formado em comunicação social, ele é especialista em comunicação. E eu já de antemão, já percebo desde a hora que eu cheguei aqui nos bastidores, bem cedo, aqui na TV, conversei bastante com ele e vi que a família Leandro como um todo, tem grandes comunicadores. Então, a Super Neide, que está lá na cidade de Franca, está lá em oração, ela falou para mim, eu já falei com a Super Neide hoje umas 1900 vezes por ligação telefônica, ela queria estar aqui, mas ela está lá cuidando do super sogro dela. Então, eu vejo que a família Leandro tem uma exímia habilidade na comunicação. E aí, Super Carlos Eduardo, você pode trazer a essência da ancestralidade, dessa expertise, dessa excelência da comunicação que todos vocês da família Leandro têm? Sim, com certeza. A minha família, a nossa família, é muito ligada ao setor, Nós temos vários primos e até avós e tudo ligados à área. Então, sempre participando de eventos culturais, sempre participando de eventos sociais. Então, era natural que a gente acabasse rumando para essa trilha. Muito bem, olha que excelente. E, Carlos Eduardo, o que levou você, desde quando? Eu sei que isso está na essência da ancestralidade da família Leandro. Mas, especificamente, quando que despertou dentro de você, dentro de Vossa Excelência, essa habilidade de se comunicar, esse interesse de se comunicar e, principalmente, da questão da escrita? Tá, o que acontece é assim, eu sempre escrevi, sempre. Eu comecei com 5, 6 anos e tudo, quando eu já comecei a escrever, comecei fazendo poesias, comecei a escrevendo contos, a fazer diversos tipos de escrita. E então era uma coisa natural, era uma coisa que saía como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa. Então era uma coisa que era mais forte até do que ter vamos dizer, uma vocação. Então a escrita era a minha base de ser. E aí, o que eu conto também no livro, um amigo me convidou para participar de um comercial, que ele estava no curso de publicidade, certo. E me convidou para fazer um comercial com ele de publicidade. Uau. E aí, esse comercial me tocou bastante. E aí, passando mais alguns anos, o meu irmão, fazendo administração de empresas, me passou livro de marketing, passou experiências com relação a marketing. Então, foi uma coisa, natural. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Muito bem. Olha que importante, a essência da comunicação. Até deixei aqui, no bolso do meu super terno, não posso deixar de falar sobre ela, porque a comunicação acontece graças a essa super glândula gigante, que é a famosa glândula pineal. Sempre que eu venho contribuir aqui com os programas da casa, TV Live Barueri, eu estou sempre aqui falando sobre ela. Ela tem mais de 200 funções dentro do nosso cérebro, em especial a produção do hormônio do sono, que é a melatonina, mas não é só isso. E a comunicação, aqui vocês agora que estão ao vivo conosco aqui na TV Live Barueri, no programa Transformando Você Oficial, só está acontecendo, independente da cidade, do estado ou do país que você esteja nos acompanhando, graças a esta glândula que está dentro, no centro do nosso cérebro, que é a glândula pineal. Então, guardem aí. A comunicação não acontece de pessoas para pessoas somente, e sim de cérebro para cérebro, em especial de glândula pineal para glândula pineal. E isso é uma habilidade muito desenvolvida na família Leandro como um todo, assim como a Super Neide, o Super Carlos que está aqui, aos filhos dele, aos avós dele também, aos pais dele e os outros primos também, os irmãos que ele tem. Isso é uma essência. A comunicação está vibrando não só no falar da família Leandro, mas principalmente
no olhar dele. Depois a câmera vai dar aí um zoom e vocês vão ver que essência que é a comunicação do Leandro. Daqui da família Leandro, através hoje aqui do Super Carlos Eduardo. E se vocês que já nos acompanham, né, sempre aqui semanalmente, quando a Super Neide se apresenta, quando ela vai encerrar, ela sempre se emociona. Por quê? Porque a comunicação, ela brilha não só nos olhos, não só na fala, mas também na essência dela. E isso é eminente aqui, junto do nosso convidado de honra hoje, que trouxe o livro dele e vai mostrar a capa já já para vocês, que é o livro Nômade. E um passarinho me contou, vou guardar a pineal aqui, ó, daqui a pouco ela volta, que o livro Nômade tem tudo a ver com a trajetória de vida, não só do Carlos Eduardo, mas como também da família Leandro. Então, Carlos, você pode dividir conosco, né, um pouco da trajetória do livro Nômade, né, o que te inspirou a escrever, né, quais foram as habilidades, as dificuldades, né? Conta para a nossa audiência como que foi esse desafio de escrever o livro Nômade e, principal, por que do título Nômade Super Carlos? Tá. Esse livro teve como base uma coisa muito interessante, porque eu comecei na publicidade em 85, então de lá já são 38 anos. E nesse tempo todo a comunicação se modificou demais. Haja vista que eu comecei a trabalhar com publicidade, não existiam computadores, não existiam nada disso, não existiam mídias sociais, não existia um celular, não existia nada. Para a gente fazer uma campanha publicitária, fazer uma arte, fazer qualquer tipo de ação em termos comerciais, era uma coisa demorada, lenta e muito artística. Então, naquela época, realmente, o talento aflorava para que a pessoa tivesse essa gama de coisas que ela levava ao mercado, né? Essa gama de artes e de slogans e de tudo mais. Então, por isso, e por daqui a pouco estar hoje ainda atuando dentro do mercado, estar fazendo mídias sociais, que são a comunicação digital, eu pensei em trazer para todos os profissionais novos no mercado que não tiveram oportunidade de acompanhar como era a publicidade nos anos 80 e trazer um pouco dessa experiência, dando dicas, falando um pouco de como a comunicação era e de como ela está. E trazendo esse referencial e essas transformações. Então, dentro do livro, que é esse aqui, traz toda essa modificação de mercado, traz toda essa evolução, porque eu acredito que tenha sido a evolução. A base da comunicação continua sendo a mesma. Atingir a pessoa, facilitar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas tenham mais informação e mais qualidade de vida, ao mesmo tempo que a gente se aproximou através de diversos veículos, mas a comunicação em si, ela continua a mesma. Excelente, olha que brilhante, é muita honra, né, sempre estar aqui junto do programa Transformando Você Oficial, porque você que está em casa, né, que já me conhece dos quadros aqui Neurociência na Prática, aqui junto do programa Transformando Você Oficial, vocês não fazem ideia, né, de como foi a minha trajetória, né, lá atrás. Não posso falar quando eu fui pequeno, né, porque eu já nasci grande, né? Então, mas eu sempre gostei de desenhar, fui designer gráfico e fiz publicidade e propaganda, né, que é a Faculdade de Comunicação Social, com ênfase em publicidade e propaganda, ali depois, logo que eu saí do meu colegial. Tá? Eu morava na cidade de Bauru na época. Então, a essência da comunicação sempre esteve também comigo. Então, tenho esse viés comunicativo. E isso é de suma importância, estar nessa conexão aqui junto da Supernet ao programa Transformando Você Oficial, aqui na TV Live Barueri, que sempre abre as portas para nós comunicadores. E hoje, né, como eu falei no começo, a honra é dupla, é tripla, né, porque estamos aqui com um time de comunicadores, né, da família Leandro, que hoje aqui em especial é o Carlos Eduardo, que está trazendo essa trajetória dele, né, dentro da comunicação. E aqui ele falou um pouco agora sobre a questão da trajetória do livro que ele lançou no passado, o Nômade. Carlos Eduardo,
uma pergunta assim que fica latente para todos nós, e até já recebemos aqui, né? O pessoal está me avisando que já recebemos aqui no WhatsApp aqui do programa. O porquê? Então, o pessoal está curioso, Carlos Eduardo. Por que o título Nômade? Né? Eu sei que tem conexão, você já explicou há pouco, mas em especial, você consegue passar para nós os detalhes? Né? Qual é a essência do nome do livro? Por quê? Livros no Brasil é igual você comprar perfumes, né? Não só no Brasil, mas principalmente no exterior. Vocês sabiam aí em casa que as pessoas não compram o livro e o perfume pela fragrância, por exemplo, do perfume? E o livro também não é pelo conteúdo. Ambos, o perfume e o livro, são pela capa. Então, a capa, que depois ele vai mostrar novamente, tem os detalhes, né? Eu já, como publicitário, depois eu também peço que você explique, né, o porquê, o formato da capa. Né, eu tenho um detalhe interessante, que eu vi o nome, ele está escrito de várias formas na capa, isso tem um significado, o Super Carlos Eduardo vai explicar para nós já já. E qual é a essência, né, do nome? Porque o conteúdo é maravilhoso, é a história de vida da família Leandro e de toda a trajetória da comunicação, desde lá dos primórdios até agora no digital. Mas vamos lá, Carlos, a audiência está aqui ligando na TV Live Barueri, porque quer saber, inclusive onde depois de adquirir, que ele vai falar isso mais no final, o livro Nômade, tá bom? Mas agora, nesse exato momento, o Super Carlos vai trazer para nós como que é, qual foi a essência, o porquê do nome, do título Nômade, do seu super livro, Carlos Eduardo. Tá, como a gente sabe, o nômade, ele é um viajante, né? Sim. E o que eu quis trazer com esse título é que o publicitário em si, ele é todo mundo sem ser, vamos dizer, especificamente cada um. Então, essa história do publicitário que vai fazer a campanha publicitária, ele às vezes é um farmacêutico, ele às vezes é um médico, ele às vezes é um guia turístico, ele se transforma em todos eles. Então, essa viagem que a gente faz através dos briefings que são passados para nós para desenvolver a campanha, essa viagem me inspirou a pegar esse título. E tem a ver também, já que o livro é autobiográfico, né? E tem a ver muito com essa minha trajetória de andar muito, porque eu comecei na publicidade como mídia, passei para RTVC, depois produtor gráfico, depois redator, depois atendimento, e foi indo desse jeito. Então, essa história do começo até, vamos dizer, até a gente dar o círculo completo dentro do setor de comunicação, me inspirou a fazer o Nômade, e o Nômade tem a ver com isso. E a capa escrita dessa forma é para que em cada ângulo que ela seja visualizada, a pessoa consiga ver o nome. Muito bem, deixa eu aqui mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Tem o nome aqui embaixo e em cima ele está de ponta cabeça, mas como ele explicou agora, se você olhar de qualquer ângulo, ó, você consegue ler, né, a palavra nômade, que é a essência aqui deste livro. Tá bom? Se também você olhar assim de lado, você consegue ver. Se você olhar de outro, até se você conseguir olhar aqui, ó, tá vendo aqui em cima, né? Pegando assim, só facilitando ali para o cameraman. Olha que interessante, você consegue ver de qualquer ângulo, independente, né, da quantidade de luminosidade. Olha que interessante. Então, estratégia de comunicação, inclusive na capa, né? O nome, a letra, né, em branco, na cor branca, ela exponencia aí nessa capa brilhante, né? E é brilhante mesmo, né? Se vocês derem um zoom aí, ó, não é um preto fusco, né? É uma coloração brilhante aqui na capa, ó. Quando eu viro aqui assim, ó, tá vendo ali a luz dos holofotes aqui do estúdio, eles vão iluminando e não perde a essência. Olha que sensacional. Então, quero deixar aqui os parabéns, né, por todos os detalhes, né, que o Super Carlos colocou aqui. Olha, percebam, você que já é escritor, eu tenho 4 obras já publicadas já há 10 anos, então quando nós vamos parar para estudar como que vai ser a capa, fiquem pasmos e fiquem pasmas. É a parte mais complexa, a que mais demora,
é decidir qual é a capa. Normalmente faz 3, 4, 5, às vezes 10 tipos de capa diferente para estarmos lançando uma obra de arte, tá bom? E tá de parabéns, Carlos. Olha que legal. Aqui tem o ISBN atrás, né? Tem o código de barras. Né? Quantas páginas tem a obra de arte, Carlos? 246, 250, mais ou menos. Sensacional. Muito bem. Eu olhei aqui, está com 247 páginas. Não é um livro isso aqui, tá? Não, garanto para vocês. Isso aqui é uma obra-prima de arte. Ó, tá conseguindo ver aí o nome? Ó? Olha que sensacional. Ó, vocês vendo até o livro de lado, é um livro grosso, né? Ele tem 247 páginas de pura essência da comunicação. Ou seja, então o Nômade, ele vem na evolução desde lá dos primórdios da escrita até hoje ao mundo do digital. Certo, Carlos? Certo, certo. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é a importância da gente ter uma profissão que a gente gosta e tenha, vamos dizer, aptidão, porque isso faz toda a diferença para o mundo. O que seria, vamos dizer, da música se um Djavan não estivesse cantando? Excelente. O que seria, de repente, de um doente se não tivesse um médico que tivesse orgulho e prazer em realizar aquela função dele? Então, eu acredito que, seja do pequeno ao médio, ao grande, todo mundo tem uma importância muito grande socialmente. E se a gente pegar essa importância, a gente está sempre impactando alguém. E esse impacto é uma coisa que a gente não consegue prever. A gente não consegue saber o quanto isso vai modificar a vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter um certo tipo de contextualização disso através exatamente disso, de uma música. Quanta gente fala que a música inspirou isso ou fez aquilo. Então, eu acredito muito que a pessoa realizando a sua profissão com amor, com dedicação, ela vai impactar e vai tornar o nosso mundo muito melhor. Excelente, sensacional, Carlos. E aí, já aproveitando, né, a linha de raciocínio que o Carlos Eduardo trouxe agora, Carlos, já que você citou a música e outras partes, né, da questão da cultura como um todo, que nos torna molas inspiradoras e impulsionadoras, quais foram os autores, os escritores brasileiros, até mesmo de outros países, Carlos, que inspiraram você desde lá da sua adolescência, da sua infância, a pensar a um dia escrever o seu livro? E aí hoje, né, você está aí depois de 38 anos como publicitário, você lançou o seu primeiro livro ano passado. Então, quais foram os autores e escritores que inspiraram você a escrever brilhantemente para a nossa cultura brasileira, Super Carlos? Tá, eu posso falar sobre o Lee Iacocca, que foi presidente da Ford, escreveu um livro muito interessante falando sobre o processo da Chrysler. Alvin Toffler, que escreveu A Terceira Onda, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, que é a terceira onda em termos da comunicação e dessa coisa da informatização, e ele escreveu isso antes de ter internet, antes de ter tudo. A gente não pode esquecer de Jorge Amado, que, nossa, é fantástico. O Paulo Coelho também, sabe? De suma importância. Então, a gente tem muitos, a Lígia Fagundes Telles, então a gente tem muitos Carlos escritores. Drummond, né? Isso, então a gente tem muitos escritores, sabe, que influenciam a gente. Quando a gente começa a ler um livro, e eu tenho uma leitura que eu simplesmente acho lindíssima, que não tem a ver com o que eu escrevo nem nada, mas eu achei brilhante, Éramos Seis, né, que foi feita a novela, né? E sensacional. Sabe, é de um primor a escrita com que ela coloca, com que ela descreve os personagens, com que os personagens criam vida, que a gente consegue visualizar cada um independente de ter aquela pessoa escrevendo. Então, uma coisa, sabe, o personagem realmente ganha vida. Excelente, excelente. E o Nômade, com certeza, tem toda essa essência também, né, dessas molas propulsoras que impulsionaram
ao Carlos Eduardo a estar escrevendo esta obra, não só uma obra literária, mas uma obra de arte, como é o livro Nômade. Carlos, além dos escritores, você já citou Djavan, alguns músicos, né? Teve outras questões culturais, teve outras realidades. O que mais impulsionou você a escrever esta primeira obra de arte na sua vida, tanto no pessoal quanto no profissional e principalmente nas questões familiares? Tá, o que eu acho interessante na publicidade é a capacidade que a gente tem de trazer de uma forma poética e de uma forma, ao mesmo tempo, muito direta, a necessidade da pessoa com a informação. Se a gente pegar nos anos 80, 90, tem um comercial que foi criado pelo Washington Oliveto, que é o primeiro sutiã da Valizer, que a gente pega, com primor o que o Washington Oliveto fez naquele comercial. Que a Valizer, naquela época, precisava remoçar a linha dela de sutiãs. Ela não tinha, ela tinha muitas pessoas com idades de 30, 40, 50 anos que gostavam da Valizer porque ela era uma marca de qualidade e ela precisava remoçar. E qual foi a estratégia? O primeiro sutiã, porque naquela época falava-se muito da ninfeta, daquelas meninas jovens e tudo, e ele pegou e trouxe a emoção do primeiro sutiã para aquela menina. Então, esse tipo de percepção sempre foi uma coisa apaixonante, algo que a pessoa não viu, pode ver e a gente romantiza para que o consumidor tenha mais facilidade em percepção daquela mensagem. Então, isso da publicidade é muito legal. E se a gente pegar essa temática da família, porque a publicidade no Brasil, ela cresceu e foi uma das maiores do mundo inteiro, com Washington Oliveto, Nizanguanais e tudo mais. Por quê? Porque naquela época, todo mundo, a família se reunia na frente de uma televisão. Sim. A gente tem o Rock Santeiro, que teve 80%, 90% de audiência. No último capítulo, quase 100%. A gente usa muito na publicidade aquele GRP, né? Qual é o GRP que é fantástico? E o GRP de Rock Santeiro foi brilhante. Porque GRP, gente, é audiência versus frequência. Então, a audiência que a gente tem num programa versus a frequência de inserção que a gente coloca. Se você pega um programa que tem 3 breaks de comercial, se você colocar um em cada break e colocar uma audiência alta, então seu GRP vai bombar. Então, algumas coisas que a gente tem. Então, essa coisa da família, da gente encantar a família, a gente tem o exemplo de comercial de margarina, que pega todo o núcleo familiar, né, em volta de uma mesa para poder contar uma história feliz e que a margarina está proporcionando. Sensacional. Então, é por aí. Olha que legal. Olha, tá vendo? Isso, tudo na vida tem essência. E você que está em casa, está gostando? Deixe seus comentários aqui no nosso canal do YouTube. Ou também depois acesse lá o nosso Instagram, @transformandovoceoficial, tá? Para você falar, e depois nós vamos colocar aí partes do programa também no nosso Instagram. E como brilhantemente o Super Carlos Eduardo falou sobre break, nossos patrocinadores que nos abrilhantam aqui junto da TV Live Barueri, aqui perante ao programa Transformando Você Oficial. Então vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Até o próximo bloco. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Gratidão, gratidão, gratidão. Voltamos após os nossos comerciais, em agradecimento a todos os nossos patrocinadores e os nossos colaboradores que nos abrilhantam a continuar semanalmente ao vivo aqui, junto à TV Live Barueri. Você já se inscreveu no nosso canal? Então aqui no YouTube tem o botão inscrever-se, clique. Vai aparecer ali também, depois tem um sininho, né? Você vai lá e ative todas as notificações para sempre que nós estivermos ao vivo aqui com toda a programação da TV Live Barueri, você consiga nos acompanhar ao vivo. Nós aqui estamos todas as terças-feiras ao vivo às 17 horas, mas temos uma grade incrível aqui perante a casa, a TV Live Barueri. E também se inscrevam no Instagram do Transformando Você Oficial, tá bom? Vai lá, se torne nosso seguidor, que tem sempre conteúdo, às vezes até conteúdo adicional, tá bom? E também, por gentileza, se inscrevam no Instagram Neide Regina Terapeuta, que é a nossa apresentadora oficial, que hoje ela não pôde estar por uma questão familiar, né, que ela está dando suporte ao sogro dela que passou por um AVC lá na cidade de Franca, tá bom? E eu, Dr. Hugo Felipe, estou aqui representando com maestria a Super Neide Regina. E eu vou fazer aqui nessa volta do intervalo, como a Super Neide sempre faz, trazendo um contexto histórico. Você conhece a história do bambu chinês? Então vamos lá. Reza a lenda, né, que quando você planta o bambu chinês, você vai lá e rega todos os dias com água, com amor, com gratidão, né? Não é só semear, né? Não é só ir lá e deixar que a natureza traga a água através das chuvas, né? Precisa que com muito amor, com muita gratidão, com muito respeito, você vai lá e regue com a água da sua vida, com a água da sua alma. E aí, você vai lá e coloca, né, gotas e mais gotas, ml mais ml de água e mais água a cada semana, a cada dia a dia. Mas não se assuste, se você não conhece a história, eu vou aqui abrilhantar rapidamente para vocês. Quando você vai lá e rega e não coloca o amor, e muito menos a gratidão, ali, junto daquela semente, você pode chegar lá dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano, e não sai nada ali. Aí, você que não conhece sobre a essência da história do bambu chinês, você passa a reclamar que não está dando certo, você vai lá e profere palavras não cabíveis, palavras pesadas negativamente, como os palavrões, você vai lá e deixa de regar, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, e você vai lá e abandona aquele bambu que você plantou ali, às vezes por orientação da sua escola, por exemplo, como acontece nos nossos primórdios. Lembrando que nós estamos aqui findando o mês de agosto, com o nosso convidado de honra, o Super Carlos Eduardo Leandro, da família da Super Neide Regina. E aí, olha que sensacional. Você sabia
que o bambu chinês ele leva até 6 anos para aflorar para fora da terra? Mas sabe o que acontece? Toda vez que você vai lá e rega, agradece, coloca amor, coloca a sua intenção, coloca o seu propósito, coloca a sua missão, ou seja, você coloca a essência do seu legado, ele vai enraizando para baixo da terra. E aí, perto dele completar os 6 anos de muito amor, de muita gratidão e de regar bastante, não só com a água, mas com a sua essência, do dia para a noite, tcharam! Ele emerge para fora da terra com toda a força, com toda a maestria, com toda a garra, com todo o brilhantismo, para uma altura de até 32 metros de altura. Moral da história? Se você não tem a ciência da paz, que é a famosa paz-ciência, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você pode desenvolver ansiedade, depressão, pânico, síndrome do pânico, dentre outras comorbidades. Fica a dica. Agradece que tudo de bom acontece e tudo que você plantar na sua vida, você regue cada vez mais. Não só com água, mas principalmente com o seu amor incondicional. E eu faço jus, estar aqui representando com muito orgulho, com muita honra, a Super Neide Regina. Ela sempre traz no começo, no meio e no final uma história. E eu me lembrei, e com muita maestria, aqui nesse final de agosto, eu trago essa essência do bambu chinês. Gostou? Deixe nos comentários. E fica a dica, não deixe de regar dia a dia as sementes que você planta, para que lá na frente você venha colher excelentes frutos no seu cotidiano e no seu dia a dia. E com muita maestria, isso tem tudo a ver com o contexto do livro Nômade. O Super Carlos Eduardo Leandro, lá atrás, ele veio plantando sementes. Aonde? No coração dele. E no dia a dia dele, junto da família, junto da essência que ele já tinha, como futuro brilhante, já determinado no plano de ação dele, que um dia ele ia levar palavras, ele ia levar a escrita, ele ia levar, dividir o conhecimento dele conosco. E isso aconteceu brilhantemente o ano passado, 2022. Então, 38 anos de muito estudo, de muita dedicação, e ele tem uma agência de publicidade hoje. Já passou por várias, estava aqui conversando com ele nos bastidores, e agora ele vai trazer essa essência aqui para nós. Então fica a dica, não desista, independente do que for, faça o que tenha que ser feito e vá regando dia a dia, a cada minuto, a cada segundo, para que você chegue na essência que o Super Carlos Eduardo Leandro chegou. E aí, Carlos, como que foi? Quão que você precisou regar ao longo da vida, Quantas agências você passou, até quantos locais que trabalhavam com as questões da cultura, de outras agências, tudo relacionado à publicidade. Conta para nós como que foi essa sua trajetória até você estar com a sua própria agência de publicidade aqui na região de São Paulo, que aqui nós estamos em Barueri, e a agência dele fica na cidade de São Paulo. E ele vai falar para vocês aqui depois aonde, inclusive, é o bairro que ele está, tá bom? Bora, vamos lá, Super Carlos. Antes, te responder uma pergunta que eu acabei falando demais e não disse. Esse livro, Nômade, as pessoas encontram na livrarias Loyola, encontram também na Amazon, encontram no Mercado Livre, encontra no Magazine Luiza, encontra na Livraria Martins Fontes. Então, aonde for que a pessoa quiser procurar, bota no navegador do seu computador, livro Nômade, Carlos Eduardo Leandro, que você vai achar, e até com preços bem interessantes, que às vezes a distribuidora, a editora está com preço de tabela e às vezes num parceiro está com preço mais baixo. Então, dá para achar assim. E falando sobre o
meu passado em termos de comunicação, eu trabalhei em uma agência daqui de São Paulo. Comecei com uma agência de classificados. Era aquela agência que fazia anúncios para jornal de Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Então a gente trabalhava como mídia, pegando anúncios para colocar lá, porque muita gente pode não lembrar agora e não ter essa vivência, sim, mas nos anos 80, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo eram veículos que cobriam o Brasil inteiro. Então a pessoa tinha que ler o jornal e tinha que ver o classificado do jornal. E as agências de publicidade, muito delas, se especializavam disso. Depois eu comecei a trabalhar numa outra agência que teve a ver mais com planejamento de mídia, então eu já fazia compras e planejamentos de mídia. Nós trabalhamos muito com permuta, que era permuta de hotel, permuta de tudo, que na televisão é muito utilizado. Então, geralmente, as emissoras de televisão, elas não compram muita coisa, então elas permutam por espaços publicitários. E a gente tem várias emissoras na época que faziam isso, então a gente se especializava nisso com relação ao hotel. Depois eu passei para a área de fazendo VTs mesmo, fui chamado para trabalhar na Thomson, mas acabei não indo para a JW, né? E tive uma outra agência, chamava Êxodo. Lá eu trabalhei muito com hotel, trabalhei muito com outro tipo de coisa. E depois de um tempo, trabalhei em outras agências, fazendo outras funções de RTVC, produção gráfica e tudo mais. E acabei parando em Campo Grande, fazendo criação, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau. A publicidade lá estava iniciando também, precisava de profissionais que viessem de São Paulo para poder trazer um pouco de conteúdo lá. E nós acabamos indo para lá e foi muito proveitoso, porque hoje a publicidade do Mato Grosso do Sul é muito bem postada, está muito bem colocada no ranking, o Prêmio Profissionais do Ano mostra isso. Então é uma trajetória que traz muitos eventos e tudo isso está aqui, ó. No Nômade. Se você quiser Olha ver, que tá legal. aqui no livro. A trajetória junto da autobiografia também do Super Carlos Eduardo Leandro. E como estamos aqui, ainda findando o mês de agosto, neste último programa, com o nosso grande convidado de honra, Carlos Eduardo Leandro, que é da família Leandro, que é primo da Super Neide Regina, terapeuta, a apresentadora oficial do programa Transformando Você Oficial. Vamos abrilhantar agora, dentro do nosso programa, vamos fazer uma conexão dessa comunicação com a essência da ancestralidade da família Leandro. Então, Carlos Eduardo, com muita honra, quero que você conte a trajetória dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né, junto dessa essência da comunicação, porque a Super Neide é a super comunicadora aqui da TV Live Barueri, né, e você, estando o primo dela, né, e já contando aqui a sua trajetória, como foi e como está sendo, tá? Hoje ele tem uma unidade, uma agência de publicidade na cidade de São Paulo, capital, no bairro da Lapa. Olha que interessante. Então depois ele vai deixar os contatos para você que quiser ter aí a agência dele abrilhantando o seu serviço à sua empresa, depois você vai entrar em contato com ele, tá bom? Então vamos lá. Carlos Eduardo, como que foi essa trajetória da família Leandro como um todo, desde lá dos primórdios, desde lá dos seus bisavós, tataravós, que chegou aos seus pais, né? E chegou até você e a Super Neide. Vamos lá nessa questão meio antroposófica aí, né? Tem uma conexão, Super Carlos? Tem. A gente pode dizer que sim. O meu avô era ferroviário, mas da cidade de São Carlos. Mas o que acontecia, como ele tinha um papel muito forte junto à comunidade e a tudo mais, o que acontecia é que quando tinha campanha política, as pessoas sempre vinham fazer campanha na casa do meu avô. E aí era aquele tipo de coisa, ele estava sempre com o terninho dele ali na varanda, indicando candidatos e fazendo tudo isso, e sempre teve uma participação, sempre teve uma, vamos dizer, uma vocação para poder
falar com as pessoas do que seria bom e do que não seria. E principalmente com uma ênfase muito grande na comunicação, na educação. Então as pessoas precisavam daqui a pouco estudar, precisavam daqui a pouco se preparar para que pudessem transmitir alguma coisa de melhor. E ele, mesmo sendo analfabeto naquela época, porque ele não estudou muito, ele sabia escrever o nome dele, mas ele, sempre foi um precursor, sempre foi uma pessoa que defendia muito que os filhos, os netos e todos a linha de ascendência, de todas elas tivessem daqui a pouco uma formação acadêmica, que pudessem de repente poder ter muito mais do que ele teve e poder passar muito mais do que ele pôde passar, né? Sensacional. A minha avó também teve uma participação muito grande, ela organizava os bailes de carnaval na cidade, ela promovia tudo isso, então tanto que isso foi tão importante para a família que hoje a gente tem várias ruas em São Carlos com os nomes dos Leandros. Uau! Olha, a família Leandro como um todo, né, contribuindo para as questões culturais do estado de São Paulo, né, na cidade de São Carlos, e aqui, né, para o Brasil todo e para o mundo, né, como o Super Carlos Eduardo trouxe para nós a habilidade, né, do livro dele, que está na Amazon, está no Magazine Luiza, está no Mercado Livre, está na livraria Martins Fontes, lá na cidade de São Paulo, que fica na região da Paulista. Eu tenho um consultório lá próximo, é um hobby, né, quando eu estou ali nos intervalos, eu vou até a Martins Fontes, ali na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista. Tem livros clássicos, tem livros raros lá, e é uma livraria muito antiga. Então, se você quer adquirir esta obra-prima, essa obra de arte, não é só um livro, gente, que é o Nômade, deixa eu mostrar aqui, Carlos Eduardo, você consegue adquirir, né, nos wwws aí, nos sites, e também, em especial, nas livrarias, inclusive na livraria Loyola, tá bom? Olha, é só buscar, façam jus que este livro, esta obra de arte, é a referência da comunicação para o Brasil e para o mundo. Carlos, vamos lá. Dentro, né, já que você trouxe essa importância da comunicação como um todo, desde as questões da ancestralidade, isso chega até a Neide, chega até você, com muita maestria, e você tem 2 filhos. Um é advogado e o outro, né, vou deixar que você fale, né, que ele tem uma especificidade, algo bem interessante, algo bem antenado, que está relacionado ao mercado digital também, né, Super Carlos Eduardo? Sim, sim. Vamos lá. Eu nunca tive vontade que meus filhos seguissem essa carreira A ou B ou C. Legal. Mas esse meu filho, que é mais velho, ele sempre teve essa vontade, sempre também escrevia contozinhos pequenos, fazia histórias, fazia, sempre desenhos, então ele sempre se dedicou muito a isso. E hoje em dia ele tem um tipo de uma atuação bem forte nessa área. E o que acontece? Muitas coisas que às vezes eu tenho dúvida sobre mídias sociais, digitais. Uau. E tudo, quem me orienta, quem me ensina, quem faz tudo isso é meu filho, porque ele conhece muito. E esses dias ele me surpreendeu mais ainda. Ele trouxe um vídeo, ele me mandou um vídeo, porque ele está morando em João Pessoa, mas ele fez um vídeo para uma agência de publicidade que ele criou lá e tal. Então ele estava antes funcionando com a minha agência, mas agora ele está trabalhando com a agência dele. Abriu a agência e fez um vídeo, e aí me mandou. Aí eu achei o vídeo sensacional e comentei com ele, falei, nossa, parabéns, parabéns. Ele disse, está me dando parabéns, por quê? Aí eu falei, porque você criou um vídeo muito bom, tá? Sabe, fantástico. Ele, pai, isso aqui é inteligência artificial. Uau! Aí eu falei, meu Deus. IAs. Porque a gente vem de um tempo que a gente demorava
3 dias para fazer um comercial, era produzindo, era arrumando, era fazendo todas as coisas, e ele conseguiu fazer esse vídeo em um dia, sabe, de forma com bem. locução, com tudo. Que legal. Um vídeo muito bem feito com inteligência artificial. Então, nossa, a geração que hoje está vindo aqui, Sim, tá nossa, totalmente antenada, né, Carlos? tem tudo A para... geração X, Y, Z, a Diamante, a Cristal, a Índigo, né? Que esses jovens, eles já vêm já com a glândula pineal, inclusive, deles já mais desenvolvida, tá? Para essas questões tecnológicas aqui, ó, né? Bem, muito mais desenvolvida. Lembrando que a comunicação existe não só de pessoas para pessoas, principalmente de cérebro para cérebro, em específico de pineal para pineal. É por isso que ela é considerada o nosso GPS humano. Glândula Pineal System, que está no centro do nosso cérebro. E olha, a família Leandro, sempre de geração a geração, desde lá dos primórdios, né, onde a superavó do Carlos, né, e da Neide organizava os bailes de carnaval, né, as questões culturais, né, a comunicação, como toda a Super Neide Regina, ela também é historiadora, né, trabalhou 35 anos junto à área da educação aqui para o nosso país, né, e eu vejo que a família Leandro tem toda uma importância e grande significatividade para as questões da comunicação para o nosso país. Então, eu me sinto honrado, mais uma vez, estar aqui representando a Neide, em especial, estar aí entrevistando hoje o primo da Super Neide Regina, que é o Carlos Eduardo Leandro, da família Leandro. Olha, na cidade de São Carlos, muitas das ruas têm o nome dos familiares deles, para vocês verem o que é a importância da comunicação, não só entre as pessoas, mas também para uma cidade, para um estado, para um país, né? Ou seja, para o nosso planeta Terra. Carlos, para nós encerrarmos com maestria, que já estamos quase chegando ao final da nossa mega entrevista aqui de hoje, findando, né, o mês de agosto dos pais, queria que você deixasse, né, uma mensagem, né, correlacionando a evolução da comunicação perante a importância do pai dentro de uma família. Como eu disse antes, eu acredito que principalmente a pessoa, o pai, aquele que está no papel de gerir, de proporcionar, de educar, de encaminhar, ele tem que fazer isso com muita sensibilidade e com muito amor. Principalmente amor, porque o que ele tem que passar para os próprios filhos, para a geração seguinte, é que ela pode fazer a diferença independente do resultado que ela consiga. Eu acredito que a gente tem uma preocupação muito grande com o resultado. Viva. Sabe, faça do teu mundo alguma coisa que te dê prazer, porque isso vai, sabe, passar para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Isso vai influenciar de forma muito positiva o mundo e as pessoas que você mais ama. Então, faça tudo com amor, faça tudo com vontade, não perca a oportunidade de, desenvolver aquele talento que você tem, não deixa passar. Faça e exerça aquilo que te dê prazer, porque isso vai fazer com que o nosso mundo, o nosso universo e o nosso espaço fique ainda melhor. Sensacional, super, Carlos. Até minha voz até embarga aqui. Deixa eu tomar um pouco d'água. Olha, deu para entender aqui, mais uma vez, a essência da família Leandro, a extensão da família hoje aqui com o Carlos Eduardo Leandro, né, da família da Super Neide Regina Terapeuta, né, que são grandes comunicadores. O Carlos está na cidade de São Paulo, na capital, e vai deixar já o Instagram, o WhatsApp dele também para vocês aqui. E é isso. Comunicação é tudo, gente. Lembrando que a comunicação existe graças à glândula pineal. Ela está no centro do nosso cérebro e ela nos conecta ao nosso norte, sul, leste e oeste na condição
de Homo erectus, Homo sapiens, que estamos desde a evolução da humanidade, tá bom? Então eu só tenho a agradecer mais uma vez à TV Live Barueri, ao programa Transformando Você Oficial, em especial a Super Neide Regina, por ter me abrilhantado a oportunidade de estar aqui a representando, em honra dupla, até uma honra ancestral de estar entrevistando a geração, né, da família Leandro. E olha que importantíssimo que o Carlos Eduardo trouxe, né? Vocês viram aqui ao longo do programa a trajetória de toda a família na comunicação e ele como pai honrando a extensão do filho que está trabalhando hoje com a inteligência artificial, tendo a própria agência que mora em outro estado hoje. Ele estava trabalhando na agência do Carlos, depois mudou de estado e foi levar a essência do pai, da comunicação do pai, do serviço do pai, né, junto da vida dele. Está lá em outro estado, mas está antenado na essência da comunicação hoje das inteligências artificiais. E tem uma surpresa aqui para você, Carlos Eduardo Leandro, em nome do programa Transformando Você Oficial. Você, né, a Neide me pediu para que eu lhe abrilhantasse e lhe presenteasse com uma análise neurofuncional. Nós vamos agendar, já que você está lá na cidade de São Paulo, eu moro perto de você, eu vou depois entrar em contato, nós vamos agendar e eu estou lhe presenteando pelo meu principal serviço, que é a neurociência clínica. Eu vou lhe presentear com uma análise neurofuncional em nome do programa Transformando Você Oficial. Vamos ver como estão as suas emoções, findando esse mês de agosto maravilhoso aqui, que é o mês dos pais, tá bom? E aí, no próximo programa, nós vamos estar já no mês de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo, tá certo? Então, Carlos, que honra estar aqui com você, me sinto triplamente honrado, tá bom? E agora peço que você deixe o seu Instagram, seu WhatsApp, se você tiver site, e até mesmo o endereço da sua agência de publicidade lá na capital de São Paulo. Por gentileza, Super Carlos Eduardo. Tá certo. Você acessar o nosso trabalho e o nosso portfólio, o que a gente acabou de relatar aqui, faz o seguinte, entra no perfil www.elementopropaganda.com.br. Instagram também, @5elementopropaganda, Facebook também. Então, entrou nesse 5, no numeral, elementopropaganda.com.br, nos achou. Sensacional. Olha que interessante. Todas as redes sociais. Tem LinkedIn também? Tem. Tem LinkedIn também. Então, número 5, Elemento Propaganda. Tá bom? Então vamos lá, o numeral 5, Elemento Propaganda em todas as redes sociais ou número 5, né, elementopropaganda.com.br. Carlos, eu só tenho a te agradecer triplamente aqui, honrando toda a ancestralidade da família Leandro, em especial, mais uma vez, aí a essência da super terapeuta Neide Regina. Um abraço a você, ao seu sogro aí na cidade de Franca. Agradecer também à TV Câmara Municipal, lá da cidade de Franca, também a Rede Record, lá de Franca, que nós vamos estar replicando depois este conteúdo aí para vocês no interior de São Paulo, tá bom? Então, eu me despeço aqui do programa Transformando Você Oficial, findando o mês de agosto com maestria aqui do mês dos pais, e no nosso próximo programa vamos já estar no mês de setembro falando sobre as questões, o Setembro Amarelo, né? Vamos falar sobre as questões do suicídio ao longo do mês de setembro. Então, eu encerro por aqui esta honrosa participação no programa de hoje, aqui do Transformando Você Oficial. Até o nosso próximo programa. E lembrando, não deixem de agradecer para que a vida de vocês aconteça tudo de bom e de melhor, cada vez mais e mais. Gratidão, Super Guilherme, nosso jornalista oficial aqui do programa Transformando Você Oficial, e toda a casa, né, toda a equipe, toda a recepção da TV Live Barueri, em especial a equipe Digital 5, que nos apoia, e brilhantemente honrar o nosso CEO, o Randall, e o nosso diretor-geral, o Super Anderson, tá bom? Até o nosso próximo programa, fiquem com Deus, e é isso aí. Gratidão, Carlos, até breve. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.